Abrir no livro de Paulo escrito a Tito, capítulo de número 2, carta, epístola ou missiva, carta enviada de Paulo a Tito, capítulo de número 2, nós iremos ler o versículo de número 11. Glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A corrupção da humanidade começou a acontecer lá no Éden, quando Adão desobedeceu um pedido de Deus. Deus tinha falado com ele que todos os frutos das árvores do jardim Adão poderia provar e comer, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse deste fruto, ele morreria. É claro que Deus está falando a respeito de uma morte espiritual. Quando Adão come do fruto, ele recebe uma natureza chamada de natureza da desobediência, natureza caída ou natureza pecaminosa. Todos que vêm após Adão herdam esta natureza, a ponto desses homens se reinventarem em suas malignidades, pecaminosidades, a ponto deles se reinventarem em suas crueldades. E isso começa logo pelo filho de Adão, que por essa natureza pecaminosa deixa a inveja brotar no seu coração e mata o seu irmão Abel. A Bíblia vai dizer que Caim se torna o primeiro homicida da história, se torna o primeiro assassino da história, pelo simples fato de ter dado legalidade a essa natureza. É essa natureza pecaminosa que fez e faz os seres humanos ser aquilo que eles não devem ser, fazer aquilo que eles não devem fazer, praticar aquilo que eles não devem praticar, andar por caminhos que eles não devem andar. É por essa natureza que em algum momento da história os seres humanos se desumanizaram e homens, pelas suas práticas perversas, se tornaram demônios. A Bíblia fala a respeito de Nimrod, que tem no seu coração uma síndrome luciferiana e quer construir uma torre chamada Babel para alcançar o céu e talvez fazer um trono semelhante ao do Altíssimo. E Deus tem que confundi-los, dando e separando-os conforme as suas línguas. A Bíblia vai nos deixar entendido que nem os homens que receberam uma unção especial de Deus, que nem os homens que foram chamados e vocacionados por Deus, ficaram isentos desta natureza. A Bíblia vai falar no livro dos Juízes, que para mim é um dos períodos mais tenebrosos da história bíblica a respeito de um levita que servia na casa do Senhor, que levavam as pessoas a adorarem a Deus. Ele casa-se com uma mulher da região de Belém de Judá e traz ela para a sua residência nas montanhas de Efraim. Essa mulher, chamada de concubina, o trai, pratica adultério contra ele e volta para as regiões de Belém de Judá. E ele, por estar totalmente envolvido emocionalmente com ela, vai até Belém de Judá para falar-lhe ao coração, na intenção de convencê-la a voltar para casa e reatar o seu relacionamento. Ele vai, convence a mulher, convence o seu sogro e traz a concubina em direção às montanhas de Efraim. Só que ele para descansar
em uma região por nome de Gibeá. Ele parando, aparece um velho senhor, porque o sol já estava se pondo, e este senhor lhe diz: para onde vais e de onde vens? O levita disse: eu venho de Belém de Judá e estou indo em direção às montanhas de Efraim. E o Senhor diz: já está tarde, daqui a pouco anoitece e a estrada é muito perigosa. Convido você a se hospedar em minha casa e eu serei o responsável em cuidar de você, a cuidar dos seus animais e também cuidar de quem está contigo. Este levita aceita o convite do Senhor, vai para a casa dele para repousar, descansar. Anoitecendo, aparecem alguns vadios, esta é a expressão bíblica, filhos de Belial, batendo na porta, dizendo: sabemos que tu tem um hóspede na sua casa, coloque-o para fora, porque nós queremos violentá-lo e abusar dele. O Senhor diz: não faça tal coisa com o meu convidado, ele é o meu hóspede. Eu tenho uma filha virgem, ele carrega consigo uma concubina, peça uma das duas, que nós daremos a vocês, e vocês façam delas o que quiserem. Colocam a concubina para o lado de fora, onde aqueles homens com sangue nos olhos, cheios de crueldade no coração, seres humanos que se desumanizam, homens que encarnam os próprios demônios, abusam, violentam aquela mulher a noite toda. Ao amanhecer, ela estava desfalecida no chão, quase morta. O levita pega esta mulher, coloca sobre a sua cavalgadura e leva para as regiões de Efraim. Chegando lá, ele a esquarteja em 12 pedaços e envia para as 12 tribos. Assustador, bizarro. Talvez alguns nunca tinham ouvido essa história na Bíblia, mas se eu pegar algumas páginas da Bíblia e se eu a espremer no sentido espiritual, ela vai jorrar sangue. Não por Deus ser um ser cruel, e sim pela natureza pecaminosa inserida no homem, que fora capazes de um homem matar sem dó e sem piedade e fazer coisas inimagináveis. Ainda no livro de Juízes, a Bíblia vai falar de Sansão, que recebeu uma unção especial. Ele era nazireu de Deus. Ele foi consagrado desde a sua infância para servir a Deus. E ele tentou servir a Deus a respeito do seu povo, libertando-os de jugos de escravaturas. Mas Sansão, por essa natureza, troca o seu nazireado, a unção do Espírito Santo, por noites de prazeres com uma prostituta. E o versículo mais triste do livro dos Juízes talvez seja: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, quando os filisteus vai ao encontro dele para pegá-lo. Ele diz: da mesma forma que eu matei nos dias anteriores, eu vou matar esses e vou vencê-los. Mas já não tinha mais forças. Os filisteus arrancam os seus olhos, os faz de palhaço. Sansão se torna palhaço de filisteu e tem que trabalhar dia e noite, porque os filisteus diziam: não é você o cara forte que com uma queixada de jumento mata 1000 dos nossos homens? Mostra-nos a tua força agora, trabalhando no lugar dos nossos bois, no lugar dos nossos animais. A Bíblia fala a respeito de um homem que o próprio Deus testemunhou a respeito dele. E Deus diz no livro de Salmos: eu busquei sobre a terra, eu procurei sobre a terra, mas foi difícil de encontrar. E quando Deus encontra, ele grita dizendo: eu encontrei, eu achei a Davi o meu servo, e com um santo óleo eu ungi. Deus dá testemunho de Davi também para o profeta Samuel, dizendo: Samuel, vai na casa de Jessé, o belemita,
porque de lá eu já provi um rei para o Israel, segundo o meu coração. Este homem que recebe testemunhos do próprio Deus é um homem que, quando se torna rei, deixa de ir para a guerra, fica na ociosidade dentro do seu palácio, olhando pela janela uma mulher sensual se banhar. Não se contenta em apenas olhá-la, ele a cobiça, ele a deseja e ele quer tomar para si. Para isso ele manda Urias, o esposo de Betseba, na frente das fileiras do exército de Israel, para que fosse morto e ele tomasse Betseba como esposa. Cruel, surpreendente para alguém que é considerado como o homem segundo o coração de Deus. Mas ele sofre consequências destrutivas. Ele perde um filho, há rebelião na sua descendência e há situações desonrosas no meio dos seus filhos. A Bíblia fala a respeito de um dos seus filhos bastardos, chamado Aminon, que se engraça pela sua própria irmã Tamar, não controla os seus instintos e acaba violentando e abusando da sua própria irmã. Eu fiz essa pequena introdução para que você entenda e compreenda que os homens da Bíblia, por essa natureza pecaminosa, foram capazes de fazer o impensável, o inimaginável. Foram capazes de fazer aquilo que é bizarro, assustador. Foram capazes de fazer aquilo que entristece a Deus. E é por essa natureza, por essas práticas dos homens ao decorrer da história, que a humanidade adquiriu uma grande dívida. Dívida esta que seria impagável. Dívida esta que não tinha condição de quitá-la com prata, com ouro, com pedras preciosas. A Bíblia vai falar aos Romanos que Deus procura um justo sobre a terra, mas não há alguém, não há um sequer. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar aos Romanos no capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Olha só o que o pregador Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo de número 7, a respeito da humanidade. Eclesiastes, capítulo de número 7, Salomão vai falar a respeito da humanidade no capítulo 7, versículo de número 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, e também não há quem faça o bem e que nunca peque. O apóstolo Paulo disse aos Romanos que todos pecaram e por isso estão excluídos, estão extinguidos da glória de Deus. E isso é tão verdade que diariamente a gente vê e percebe que essa natureza pecaminosa, caída, desobediente do homem continua imperando sobre a terra. Pasme você, essa natureza está em você, está em mim, está em nós. Alguém pode refutar dizendo: o pastor Fábio, sobre a igreja não, porque essa natureza foi aniquilada por Cristo. Não, essa natureza ela foi submetida pela graça de Deus, mas ainda está aí. E se você não tiver cuidado, você é capaz de fazer o impensável e praticar o inimaginável. É por isso que Martinho Lutero ele disse: eu achei que o velho homem tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar e eu tenho que lutar contra ele todos os dias. Essa natureza está em você, está em mim e está em nós.
E se nós não tivermos cuidado, como disse Leonardo Regueiro, pregador do século XX, seremos capazes de fazer coisas piores do que os nossos vizinhos. Se isso é verdade, que todos aqueles que pecam estão excluídos da glória de Deus, nós estamos perdidos. A humanidade está perdida. Porque o pecado nos coloca no banco dos réus para sermos julgados e condenados no inferno. Porque o pecado é aquilo que faz o próprio Deus lançar o homem no inferno. O inferno, o lago de fogo, foram feitos para Satanás e os seus anjos. Mas com a rebeldia, pecaminosidade, malignidade e crueldade da humanidade, Deus também lançará o homem no inferno que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Salmos 9 vai dizer que os ímpios serão lançados no inferno e toda nação que se esquece de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15 vai dizer: e aquele que não foi encontrado o seu nome escrito no livro da vida fora lançado no lago de fogo. Não é o que Deus quer, mas pela rebeldia da humanidade é isso que pode suceder à humanidade se não se arrepender. Então, se nós pecamos, se somos vulneráveis ao pecado, mesmo lutando, nós estamos sujeitos a vacilar e a pecar. Isso quer dizer que os nossos pecados, que essa natureza nos colocou no banco dos réus para sermos condenados ao inferno. E o inferno seria o nosso lugar. Era para lá que nós iríamos. Era lá que nós viveríamos em tormento, dor e sofrimento, de eternidade a eternidade. E isso seria uma verdade se Paulo não tivesse escrito a Tito, capítulo 2 e o versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Parece que há um erro nessa frase. Graça soa como uma palavra feminina. Então o mais certo da frase seria: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação aos homens. Mas você vai procurar em todas as traduções. No original vai estar escrito: a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Por quê? Porque Paulo estava deixando a entender que a graça de Deus foi manifestada sobre a pessoa do Senhor Jesus, homem, que nasceu em uma cidade simples, que foi criada em uma cidade desprezada, Nazaré. Some do cenário bíblico por 18 anos. Aparece com 30 anos na Judéia, no Jordão, para ser batizado por João Batista. Ele sai das águas, vai para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Ele vence o diabo no deserto e começa a operação de milagres, sinais dos céus e maravilha que poderia ser feito apenas por Deus. Ele transforma a água em vinho em Caná da Galileia. Ele purifica leproso em Cafarnaum, cura os enfermos, sara os doentes, liberta os oprimidos, alimenta os famintos, dá paz aos perturbados, dá alegria aos entristecidos, dá vida aos mortos, dá esperança aos desesperançosos. Ele ama a todos, sem diferenciar quem tinha e quem não tinha. Mas ele é negado, é traído por seus amigos. Ele
é julgado, é condenado à morte de cruz. Coloca uma cruz em seus ombros e o faz levar de Jerusalém até o Gólgota, o monte chamado Caveira. Quando chega lá com um cravo, 17 centímetros, crava a sua mão esquerda no madeiro. Um outro cravo, crava a sua mão direita no madeiro. Um outro cravo, crava um dos seus pés no madeiro. E alguém dizia: desça da cruz, nos mostra que tu és o Filho de Deus, faça alguma coisa que te faça sair da cruz. Ele em silêncio estava e em silêncio permaneceu. Um dos ladrões da cruz pega carona naquilo que o povo embaixo gritava e começou a dizer: mostra para nós que tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e salva a nós também, desça da cruz. Ele calado estava, calado permaneceu, abriu a boca apenas para dizer para um dos ladrões: hoje mesmo, pelo seu arrependimento e pelo seu desejo de conhecer o meu paraíso, tu estarás lá comigo daqui a pouquinho. A multidão esperava miríades de anjos, esperava um sinal no céu, esperava fogo descer como desceu no Carmelo diante de Elias para consumir os profetas de Baal e de Asera. Esperava uma ação sobrenatural vinda de Deus, mas não veio miríades de anjos, fogo dos céus não desceu, nada aconteceu. Então muitos foram deixando o Gólgota, virando as costas para o Filho de Deus e dizendo: é só mais um falso Cristo, é só mais um falso profeta. O reino dele não é aqui. Ele não veio para lutar contra o império de César e nos fazer nação independente. Só foi mais um fanfarrão. Enquanto eles viravam as costas, o sangue ia escorrendo sobre o madeiro. Eles não sabiam, eles não compreendiam, mas era aquele sangue que escorria que os estava remindo de todos e quaisquer pecado. Jesus está na cruz, o seu fôlego está sendo tomado, o seu corpo está totalmente desfalecido, ele está sentindo dores inimagináveis, ele está cansado. Então ele decide entregar o seu espírito a Deus. Mas antes disso, ele vai falar uma palavra que para nós é uma frase. E essa frase ecoa de geração a geração. Ele diz: tetelestai. Tetelestai. Que quer dizer está consumado. No original quer dizer o preço está sendo pago. Em outra tradução diz: o escrito de dívida está sendo rasgado. Pastor Márcio, essa expressão era usada no primeiro século, quando alguém tinha cometido algum delito e era preso. E quando ele era preso e pagava os anos de prisão que ele merecia pelo seu delito e saía e recebia o alvará de soltura, ele ia até o juiz. E o juiz pegava o escrito de dívida com um carimbo, com a escrita tetelestai. O juiz começava a aplicar nos seus delitos. Tetelestai, 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 dizendo: a dívida está sendo quitada, a dívida foi paga. Nós, pelo pecado da humanidade, tínhamos um escrito de dívida que havia contra nós, que prata, ouro, pedras preciosas jamais conseguiria pagar. Mas quando Jesus é cravado lá na cruz e diz tetelestai, é nessa mesma hora que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que ele cravou na cruz o escrito de dívida que havia contra nós.
nós, nos tirando da condição de réus e nos colocando no centro de sua vontade. Hoje não estamos mais no banco dos réus para sermos condenados ao inferno. Hoje nós estamos fazendo a nossa viagem para ir para a nossa morada celestial, aonde nós habitaremos lá de eternidade a eternidade. E isto é graça. Não é porque eu mereço. Não é pelo que eu sou. É pelo que Cristo fez. É pelo que Cristo é. Não é por méritos humanos para que os homens não possam senhorear. Mas é pelo mérito de Deus em enviar o seu Filho. Porque se for por mérito, o próprio Martinho Lutero ele disse, por merecimento eu ganhei do inferno, mas é pela graça que eu recebi o céu. E quando eu falo disso eu me emociono, porque em alguns momentos eu me pergunto, o que seria de mim? Quem seria eu se não fosse a graça de Deus que tivesse me alcançado? Aonde é que eu estaria se essa graça não tivesse me iluminado quando eu estava nas trevas? Sendo que há 12, 13 anos atrás aproximadamente, eu estava em Porto Seguro, Bahia, com um revólver calibre 38 tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia um rapaz por nome de Henrique ia passando na esquina em que estávamos, e quando ele estava adiante, ele parou, olhou para trás, me gritou, me chamando pelo apelido, dizendo, Buiú, vem aqui. E eu vou até o Henrique. Quando eu chego até ele, ele disse, Jesus quer mudar a tua história, quer perdoar os teus pecados, quer escrever o seu nome no livro da vida, quer te fazer uma nova criatura, quer trocar esse revólver por uma Bíblia e quer te fazer um pregador do Evangelho e um ganhador de vidas. Os meus olhos começaram a lacrimejar e ele falou de Jesus de uma forma tão linda que foi difícil segurar as lágrimas, e ele me propôs um desafio dizendo, experimenta Jesus por uma semana. Se você não gostar, desista dele depois. E eu disse, o que eu faço para experimentá-lo por uma semana? Ele disse, levanta as mãos e faça essa oração comigo. Eu levantei as mãos, fiz a confissão do pecador, orei com o Henrique para experimentar Jesus por uma semana, e eu experimentei uma semana, um mês, um ano, 3 anos, 5 anos, 8 anos, 11 anos, caminhando para 13 anos, e eu não consigo mais deixá-lo, porque ele é a razão do meu viver, ele é o meu tudo, ele é a minha alegria, ele é a minha paz. Mas não é mérito, é graça, porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu sinto a graça de Deus me abraçar, dizendo, vai voltar para o charco de lodo da onde eu te tirei. Veja que você é hoje, veja o que eu te dei hoje, veja o que eu fiz na tua vida até hoje, vai voltar. E eu digo, não, ainda que, Jesus, para te servir eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Você pode fechar os seus olhos por um minuto. Eu falei a minha história, o meu testemunho. Qual é a sua história? Qual é o seu testemunho? Quem era você? Quem seria você? Aonde você estaria se a graça de Deus não tivesse te alcançado? Você era um drogado, lembra? Um traficante, um alcoólatra, um idólatra, era um cético, incrédulo, ateu. Você era um egoísta, soberbo.
Você se entregava às paixões do seu coração e vivia uma vida promíscua e entregava o seu corpo facilmente para qualquer um. Talvez a essas horas você estaria nas calçadas sendo lambido pelos cachorros. Você era um nóia, um ser desprezível. Nem você se suportava. Você estava lá nas trevas. Deus foi lá com a sua maravilhosa graça. Te abraçou. Te transportou para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Te deu um novo nome. Te deu uma nova identidade. Escreveu o seu nome no livro da vida. E hoje você pode bater no peito e dizer: eu estou livre. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não sou mais escravo do pecado. Eu sou de Deus. E você não pode se intimidar e dizer: eu sou filho de Deus. Porque João, escrevendo no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para os seus, a saber, os judeus. Mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, foi dado o direito e o poder de serem chamados de filhos. Filhos. Isso não é mérito humano, é graça de Deus. Isso é graça de Deus. A graça que é a nossa força na fraqueza. A graça que é o nosso levantar em meio às quedas. A graça que é o nosso perdão para os nossos erros. A graça que é a nossa vida em meio à morte. A graça que é o nosso tudo em meio a nada. A graça que nos coloca no céu quando deveríamos ir para o inferno. A graça que nos tira de um mundo de desgraça e nos transporta para os braços do Todo-Poderoso Deus. Então, visualize a graça, ame a graça, abrace a graça, ande na graça, viva na graça e esteja debaixo da graça. E que a tua vida seja cheia da graça de Deus. Deus em Cristo.